Olá, boa noite. Começa agora o programa Saúde e Direito, um espaço dedicado aos assuntos sobre os direitos e deveres da população. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o divórcio e a emenda constitucional que reduz a burocracia e permite acelerar o processo de dissolução do casamento. Uma alteração promulgada após quase 3 anos de tramitação na Câmara e Senado Federal. Neste programa sobre divórcio, nós contamos com a participação do advogado com especialização em Direito da Família e professor de Direito de Família e Sucessões na graduação e pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, Rolf Madaleno, e do advogado e professor de Direito da Família da FURB, Robson Belli Cavalli. Muito obrigada pela presença aqui no programa Saúde e Direito. No dia 13 de julho, as mesas da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal aprovaram a emenda constitucional número 66, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio. A promulgação da proposta de emenda à Constituição que institui o divórcio direto, além de simplificar o processo de dissolução do casamento, traz uma série de benefícios aos casais. Acompanhe na reportagem. O divórcio foi instituído pela primeira vez em 1977 e o casal precisava aguardar 3 anos após a separação para pedir o divórcio. Em 1988, com a Constituição Federal, a lei mudou. O casal deveria aguardar 1 ano para pedir a separação judicialmente e, depois da separação, aguardar mais 1 ano para pedir o divórcio. Em 2010, a emenda constitucional 66 dá nova redação para o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal. Com a nova mudança da lei, o que ocorre? Hoje, o divórcio pode ser instituído a qualquer momento. Não existe mais esse lapso temporal. Na prática, a possibilidade de acabar com o vínculo matrimonial imediatamente vai evitar processos longos. Neste escritório, há processos de separação com mais de 8 anos. Por quê? O que se costuma ver hoje em dia, não raro, nos processos que correm judicialmente? As partes, quando intentam com uma ação, em regra, costumam levar para o processo toda a mágoa, toda a dor que elas têm do então relacionamento. Esta mulher, por exemplo, busca a dissolução do matrimônio há 6 anos e ainda não conseguiu. Ela tem uma explicação para a demora. O início de todo o processo se iniciou justamente com a discussão da culpa, que hoje, com o divórcio, essa vai ser uma discussão que já não existe mais, que com certeza vai simplificar bastante todos os procedimentos, né, de rompimento da separação de um casal. A dificuldade para resolver o fim do casamento fez com que ela buscasse ajuda. Além das sessões com o psicólogo, ela resolveu investir na formação profissional. Resultado, ingressou na universidade para cursar Direito. Até o conhecimento do direito, ele também é uma autodefesa. Você sabe o que está acontecendo com a sua vida, né? O que vai suceder, quais são os seus direitos, né? O que você vai poder fazer ou não fazer. E se a separação dela fosse hoje, a situação seria diferente. Com certeza que a gente vai encurtar um caminho que foi percorrido por algum tempo. Hoje em dia, não. Vai ficar a briga de um lado e nós vamos tratar objetivamente e criteriosamente da questão dos filhos, vamos tratar da questão dos alimentos, vamos tratar da questão das visitas, vamos tratar da questão do nome da parte e, consequentemente, da partilha dos bens, que, em sua grande maioria, é um objeto de grande discussão entre as partes. Além de economizar no tempo, os casais vão economizar financeiramente. Porque, da forma como era até uma semana atrás, o que acontecia? Ajuizava-se a ação de separação, posteriormente a conversão dessa separação em divórcio. Então, em 2 momentos, nós tínhamos custas processuais para pagar, bem como, em 2 momentos, havia gasto com honorários advocatícios. Atualmente, é só uma despesa com custas e uma despesa com honorários.
Bom, como mostrou a reportagem, a nova redação para o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal possibilita, por exemplo, acabar com o vínculo matrimonial imediatamente. Essa mudança na Constituição possibilita um divórcio rápido em todas as circunstâncias? Em princípio, sim, por um aspecto que me parece relevante, que já foi tratado na reportagem que nós assistimos, que diz respeito à extinção da culpa. Isso é relevantíssimo, isso é importante, isso era fundamental para que o direito avançasse, porque essas leis que vão sendo feitas com o tempo, elas tendem a favorecer a sociedade, não podia ser o outro propósito do legislador. E o IBDFAN, quando propôs e apresentou esta emenda com a ajuda do deputado Barradas, Sérgio Barradas, da Bahia, e membro do IBDFAN, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, a proposta foi exatamente essa, acabar com esse sistema que nós chamamos de sistema duplo, né? E uma vez a separação e depois voltar para a mesma justiça e pedir o divórcio. Com a extinção da culpa, isso deve acelerar o processo em si, porque nós perdemos uma etapa, extinguimos uma etapa que não era em absoluto relevante para a vida das pessoas. Pelo contrário, expunha todo mundo desnecessariamente à discussão das mazelas de um casamento que a ninguém dizia respeito, e o pior, não tinha nenhum efeito no processo, porque o que importava ficava para segundo plano, e o que importava eram as questões com os filhos, a questão da partilha, a questão dos alimentos, e tudo isso ficava em segundo plano, porque as pessoas queriam provar quem era o mais recente culpado de um casamento que terminou. Ok. A população também tem dúvidas sobre o assunto. Se há necessidade também de testemunha para que isso aconteça ou não, ou se só os dois mesmo podem fazer o divórcio direto no cartório. Existe a necessidade de testemunhas no cartório? Não, esse que é o interessante. Com o divórcio, tem algumas pessoas que estão chamando de divórcio expresso. Em realidade, não existe um divórcio expresso. O divórcio apenas substitui aquela antiga separação, mas as discussões ainda podem continuar, não no aspecto da razão, da culpa, que nós já falamos há pouco. Agora, o divórcio vai discutir esses mesmos problemas que sempre existiram. Partilha dos bens, pensão alimentícia, guarda dos filhos. Se esta for a discussão do processo, isso vai fazer com que o processo demore um pouco naturalmente. Agora, se houver necessidade de testemunhas, as testemunhas virão para esses assuntos, para capacidade econômica financeira, para efeitos de alimentos, eventualmente testemunhas para provar algum desvio de bens, quando isso acontece, mas não mais para discutir os motivos do casamento. Para isso não se precisa testemunha. E também, diga-se de passagem, não há mais necessidade de testemunhas para tentar provar o tempo de separação de fato, porque o divórcio que se tinha antes era um divórcio que só poderia ser alcançado diretamente para quem tivesse há 2 anos separado de fato, ou seja, há 2 anos fora de casa. E aí então eu tinha que provar que faz 2 anos que eu estava fora de casa. Isso acabou, todos os tempos terminaram. O divórcio é a qualquer tempo, a qualquer momento, sem nenhum requisito de tempo. Apenas as discussões secundárias que eu referi aqui. A nova lei é um avanço, por quê? Sem dúvida alguma. O fato da nova lei, na realidade, a emenda constitucional 66 ter extinto, ou seja, eliminado aí a necessidade de prévia separação, é um avanço significativo aí na legislação, em função de não mais haver essa necessidade prévia de separação, que, na realidade, alongavam os processos e fazia com que muitos juízes levassem anos para julgar determinadas causas relativas aos divórcios, né? Então, se extinguindo a separação, que é um dos entendimentos daqueles que interpretam essa emenda constitucional, que ela acabou extinguindo a separação, o que houve? O divórcio pode ser, na realidade, pleiteado diretamente e se eliminou, se derrogou, na realidade, os dispositivos infraconstitucionais relativos à separação. Por consequência, estariam revogados também esses dispositivos. Essa nova lei, ela impede que um casal escolha passar pelo período de separação? Impede.
Até o professor Robson estava falando e eu estava me lembrando, nós avançamos muito em termos de divórcio e isso é uma grande conquista, mas nós ainda, infelizmente, sempre avançamos com muito atraso. Na Alemanha já não existe a separação judicial desde 1977, isso faz bastante tempo. Faz 33 anos que nós discutimos o divórcio no Brasil, 33 anos contados desde 1977, quando surgiu. Mas a questão divórcio é tratada no Brasil desde 1893, isso é muito tempo. E aí, então, querer dizer que esse tempo todo não representam essas conquistas seria dizer o evidente, o óbvio, ou seja, nós temos que melhorar, nós temos que avançar. Então, o que acontece hoje em dia? Nós eliminamos uma série de ações que eram absolutamente desnecessárias e mantivemos aqui só e única e exclusivamente a discussão do divórcio ser a única forma de terminar o casamento. Ainda assim, passados todos esses anos, 33 anos no mínimo, contado desde 1977, existem pessoas que dizem que não, que a separação judicial não terminou, ela continua e diz isso por um motivo. Não necessariamente por amor ao litígio, mas dizem que se nós retirarmos a separação judicial do direito brasileiro, aí então nós evitaremos que pessoas que às vezes são inocentes na sua separação paguem alimentos para pessoas culpadas, ou impediremos que pessoas que sofram agravos morais ou agravos materiais, ou seja, uma mulher que, por exemplo, sofra uma agressão física do marido ou sofra uma agressão moral do marido, ela não teria este processo de separação para discutir a culpa. Isso é um equívoco, porque a culpa, para efeitos de dano moral, se for o caso, ou a culpa para efeito de pensão alimentícia, ela tem seu espaço reservado. A coisa é muito simples. O que nós terminamos? Com a necessidade de comparecer 2 vezes na justiça. E isto é uma conquista, eu insisto, não há como sustentar hoje em dia a permanência da separação judicial. Um casal que já cumpriu os prazos baseados na antiga lei, ele está automaticamente divorciado? Não, automaticamente não. Qualquer pessoa hoje pode pedir o divórcio, mas nós temos que respeitar aquilo que a gente chama de ato jurídico perfeito, coisa julgada, ou seja, as situações anteriores à emenda constitucional de 66, essas estão preservadas. Não se pode obrigar ninguém que é separado judicialmente a se transformar automaticamente em uma pessoa divorciada, porque nós temos que respeitar que às vezes pessoas, por razões culturais ou religiosas, não querem se divorciar. E aí, então, não se pode transformá-las da noite para o dia em pessoas divorciadas. Elas, se quiserem, poderão se divorciar, mas daqui para frente, da emenda para frente, não existe mais a separação. Ou a pessoa se divorcia, ou a pessoa continua casada, ou a pessoa escolhe o que a gente chama de separação de corpos, que é uma espécie de limbo entre o casamento e a dissolução do casamento. Ou seja, numa separação de corpos, ela não é divorciada, mas está autorizada a não viver sob o mesmo teto com o seu cônjuge. Pode-se viver separado, mas a situação fica meio que irregular. Ok. A nossa conversa continua daqui a pouco. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Apoio Cultural, La Francine Cabeleireiros e Reviva Moda Feminina. O programa Saúde e Direito está de volta. O tema de hoje é o divórcio. Neste bloco, continuamos a conversa com um advogado com especialização em Direito da Família e professor de Direito de Família e Sucessões na graduação e pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, Rolf Madaleno, e o advogado e professor de Direito de Família da FURB, Robson Belli Cavalli. Mais uma vez, obrigada pela presença. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que no Brasil, nos últimos 10 anos, houve um aumento maior na taxa de divórcios comparado com o número de separações. Em 2008, o número de dissoluções de casamento chegou a quase 291 mil. 70% são divórcios diretos e 29% são indiretos. E com a nova emenda, a escolha do divórcio direto também possibilita a dissolução do casamento no cartório. Mas há algumas regras para poder agilizar o divórcio desta maneira. Veja na reportagem. Este cartório realiza cerca de 15 processos de divórcio mensais. Mas a emenda constitucional 66 de 2010 não pegou a equipe de surpresa.
Antes mesmo dela ter entrado, a emenda constitucional ter entrado em vigor no dia 14, a gente já estava preparando todas as minutas já para essa nova lei, porque a gente já tinha conhecimento. Então, está tudo já adequado, o cartório já está pronto para atender todas essas demandas e todas as partes que quiserem fazer o divórcio direto. Na verdade, os cartórios já realizavam a separação e o divórcio desde a aprovação da Lei 11.441 de 2007. Quanto à demanda, eu acredito que não vai aumentar muito agora, sim. Primeiro eles vão tirar bastante dúvidas, mas eu acredito que vai ficar na mesma média que a gente tem aí de mais ou menos uns 15 processos por mês, ou um pouquinho mais do que isso, mas nada além disso não. Cláudia explica como o casal deve proceder para fazer o divórcio no cartório. Eles precisam, primeiramente, ir a um advogado, contratar o advogado, pode ser um advogado para os dois ou um advogado para cada uma das partes, juntar a certidão de casamento atualizada deles, cópia de CPF e RG autenticado e um comprovante de residência. Se eles tiverem filhos, uma cópia de certidão de nascimento dos filhos, que tem que ser maior de idade. Só juntar essa documentação para o advogado, ele vem até o cartório, traz a documentação, a gente abre a escritura em 2, 3 dias no máximo, está pronta e eles vão vir para assinar. A rapidez que a emenda constitucional proporciona chamou a atenção da população. Eu acho bem interessante, porque hoje tem muitos casais que às vezes já tentaram e às vezes tem que aguardar ainda mais